A Epístola aos Romanos, as cartas de Paulo aos Romanos, elas aconteceram, primeiramente, por um plano frustrado de Paulo, porque ele queria ir pessoalmente, só que como ele não pôde ir pessoalmente, então ele mandou cartas. Romanos capítulo 1, versículo 10. Naquela época não existia como hoje, né? Eu determino, eu faço, eu aconteço, né? Não dá, Paulo não fazia oração assim. A oração dele é: Senhor, seja feita a tua vontade. Ele tinha uma vontade, né, mas de ir para Roma, mas como Deus não permitiu, no final ele acabou indo para Roma, preso. Ele foi preso e foi enviado para lá, mas ele não foi. Nessa época que ele escreveu essas cartas, ele ainda não tinha conseguido ir. Então vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus. Então Paulo, ele não determina qual a vontade de Deus, né? Ele tenta aprender e tenta entender. Pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Aqueles irmãos, eles já eram crentes ali em Roma, na cidade de Roma. Aquela igreja de Roma, ela não foi fundada por Paulo. Paulo não conhecia aquela igreja, ele nunca tinha ido lá. Mas ele tinha ouvido falar que em Roma, na cidade de Roma, existia uma igreja. Provavelmente essa igreja ela nasceu com alguns irmãos que estiveram presentes no dia do Pentecostes, lá em Jerusalém. E quando eles voltaram para Roma, começaram a se reunir nas casas e formaram então a igreja ali na cidade de Roma. No versículo 8, Paulo diz assim, primeiramente, essa igreja ela existe por causa da vontade de Deus, né? Dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. As pessoas ouviam falar dessa igreja que existia em Roma. Paulo também ouviu falar dessa igreja. Então ele não conhecia essa igreja, mas ele ouviu falar coisas boas a respeito dela. Então, ele desejava ir lá. Olha o versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, porque ele queria ir lá para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Porque a igreja de Roma era uma igreja, Roma era uma cidade capital ali do império, né? E tinha, a maior parte dos irmãos dessa igreja, eles não eram judeus, ou seja, eles eram gentios. Então Paulo, ele desejava ir ter com eles, para repartir com ele algum dom espiritual, conforme você vê no versículo 11, para que sejais confirmados. Era costume da igreja, irmãos, enviar um apóstolo para confirmar a igreja. Se vocês verem lá em Atos 8, vocês vão perceber que houve uma grande conversão em Samaria. Aí o que acontece? Pedro desce a Samaria para ver se aquelas conversões elas eram genuínas, para ver se aquelas pessoas tinham entendido o evangelho de verdade, ou se era apenas algo emocional. Tá? Bom, aqui Paulo está dizendo a mesma coisa. Ele desejava ir com esses irmãos para repartir algum dom espiritual.
a verdadeira doutrina, né? E ver se, confirmar realmente aqueles irmãos se eles estavam corretos na fé, se eles tinham entendido o Evangelho. Para isso, volta aí ao versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Havia, naquele período, muita gente que contestava o apostolado de Paulo. Por quê? Quantos apóstolos o Senhor Jesus chamou? Quantos eram? 12, né? Quando morreu Judas, quem que foi chamado para o lugar de Judas? Matias, né? Não foi Paulo. Então, o apostolado de Paulo, ele era contestado, porque ele não andou com o Senhor Jesus, ele não fez parte dos 12. Mas ele argumenta que ele teve um chamado fora de época, um chamado especial. Ele foi separado. Essa palavra separado no grego, a raiz dela é a palavra fariseu, tá? É separado para alguma coisa, fariseu no grego. Se vocês veem lá em Filipenses, no capítulo 1, versos 5, 6 e 7, Paulo fala que ele era um fariseu da tribo de Benjamim. Eu vou abrir ali com os irmãos, só para os irmãos entenderem, tá? Quem mais que era bem conhecido na época do rei Davi e que era da tribo de Benjamim? Os irmãos lembram que Davi era da tribo de... Qual tribo? Tribo de Judá. E um rei anterior a ele era da tribo de Benjamim. Qual era esse rei? O pai desse rei chamava Quis. Esse rei chamava como? Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. 1 Samuel 9, 21. Não precisa abrir lá, tá? Só por uma curiosidade. A palavra Saul, no original, é a mesma palavra que Saulo. Tá certo? Então Saulo era o nome hebraico do apóstolo Paulo. A mesma origem da palavra Saul, tá certo? Outro dia eu vi um irmão colocou esse nome num cachorro. Eu fiquei triste. Acho triste fazer isso. Engraçado que na história conta-se que algumas pessoas que não gostavam de alguns missionários colocavam o nome dos missionários nos cachorros, né? Para fazer um deboche. Não, a gente não deve fazer esse tipo de coisa. Mas Saul era o nome do rei que foi antecessor de Davi. Era a origem também do nome de Paulo. Saulo era em hebraico. E em grego, a transliteração, né? Saulo para o grego se torna Paulo, tá? Então em hebraico é Saulo e em grego é Paulo, tá certo? É o mesmo nome. É igual em inglês é Paul, né? Em português, Paulo. É o mesmo nome, só que dependendo do idioma fica diferente a pronúncia. E Saul também é a mesma coisa. A palavra fariseu no grego quer dizer separado para um objetivo. É Filipenses capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Não sei se eu peguei a referência certa aqui, eu acho que não, viu, irmãos? Eu acho que não é o capítulo 1. Vamos lá, vamos ver aqui. É capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Circuncidado ao 8º dia, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Paulo era circuncidado, né? Conforme a lei, no 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, separado dos gentios, separado de todo tipo de impurezas,
cerimoniais, como eles acreditavam. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Procurava ser reto, ele era um religioso extremamente responsável, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Agora ele já não estava mais apoiado na religiosidade, nem na raça, nem no pedigree, nada que ele possuía. Agora ele estava completamente morto para si mesmo e vivo para Cristo. Romanos capítulo 1, voltando lá, então Paulo vai dizer assim: chamado para ser apóstolo, separado, no original grego é fariseu, separado para o evangelho de Deus, mas não é o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus. Hoje em dia, dá a impressão que Deus é no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento. Parece que no nosso subconsciente tem uma separação assim. Velho Testamento era Deus, agora o Novo Testamento é Jesus. Deus deixou de ser central. Amém. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Vamos. Muito bem. Então, voltando aqui, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ele não é um acidente. Antigamente existia uma teologia que dizia assim: olha, Deus ele queria salvar o homem, aí ele inventou a lei, ensinou a lei ali para o judeu, aí o judeu não entendeu, não conseguiu cumprir, aí Deus ficou muito triste, ficou muito frustrado, aí ele pensou: o que eu vou fazer e tal. Ele falou: bom, já sei, vou mandar o Senhor Jesus lá, e agora vai dar certo. A lei não deu certo, mas com o Senhor Jesus vai dar certo. Infelizmente, inclusive quando eu me converti, eu aprendi assim. Aí lê lá em João capítulo 1, diz assim: veio para os seus o rejeitaram, não deu certo, mas aí a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá, não é assim o pensamento, tá, irmãos? Deus ele nunca se frustra. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 13, que Deus ele planejou o Evangelho, ele planejou a morte do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo. Antes de Adão existir, o plano de redenção já estava pronto. Nunca houve falha. O que acontece é que para nós que fazemos parte do tempo, Deus ele traz uma revelação progressiva do plano de salvação dele. Mas o plano de salvação, o Evangelho, ele é de Deus. Foi Deus que inventou o Evangelho. Foi Deus que propôs o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 2. Esse Evangelho, o qual foi por Deus, outrora, lá atrás, no Velho Testamento, prometido por intermédio dos seus profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então, o Evangelho, ele é o Evangelho planejado e executado por Deus, em Cristo Jesus, seu Filho, que é um só com o Pai. Os dois trabalham juntos. Não há Deus do Velho Testamento e Deus do Novo Testamento, é um só. E o Evangelho também é um só, tanto no Velho quanto no Novo. E é impossível entender o Novo sem entender o Velho. Toda vez que a gente tenta entender somente o Novo, a nossa compreensão ela fica deficiente.
a gente começa a distorcer a mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Paulo realmente, ele tinha muita alegria com o Evangelho. Ele nunca achava que tinha algo melhor do que o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque o Evangelho foi anunciado primeiro para o judeu. Óbvio. Os Salmos têm um monte de passagens que falam do Evangelho. A lei fala do Evangelho. Então, primeiramente, foi anunciado ao judeu. Eles receberam as Escrituras, os oráculos de Deus primeiro. Mas o Evangelho, ele não se limitou somente aos judeus. Primeiro do judeu, mas também do grego, do brasileiro, do boliviano, do paraguaio, de todo o gentil, de todo aquele que não é da raça, né, ali dos judeus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E aí não é uma questão de raça, não é uma questão de cor de pele, é uma questão da fé. E a fé é um dom de Deus. Deus concede a quem Ele quiser. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E a ira? Versículo 18. A ira de Deus também se revela. Como que a ira de Deus se revela? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A verdade, ela não tem uma perfeita proclamação. As pessoas não gostam muito da verdade. Elas detêm a verdade. Elas prendem a verdade. Elas não estão profundamente interessadas na verdade. E uma prova de que estão fazendo isso, no versículo 22 diz: essas pessoas que não amam a verdade, elas pensam que são sábias, inculcando-se por sábios, se acham cientistas, se acham melhores, se acham muito inteligentes. Mas eles se tornaram loucos, eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, confiando em si mesmo, fazendo imagens, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Lá em Roma, nessa igreja onde Paulo estava escrevendo, o exército romano, ele tinha como símbolo uma águia, né? Eles chamavam o imperador de Deus, de deidade. Para eles o imperador, ele tinha essa característica, né, de ser como um Deus. Eles comparavam seres humanos a Deus. Versículo 24, então aqui vem a manifestação da ira de Deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Como que eu sei que a ira de Deus está sobre a humanidade? Bom, basta olhar para o sofrimento que há no mundo. Basta ver pais em desespero quando veem seus filhos andando por caminhos de erro, né? Aqui mostra também uma característica do castigo de Deus, quando você chega no versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Mulheres com mulheres, homens com homens. Se ligar a televisão na novela, eu ouço falar que é o que mais aparece. Isso é prova da ira de Deus, é prova do castigo de Deus. Homens deixaram o contato natural com as mulheres e inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Isso é o castigo, é a ira, é a prova da ira. O apóstolo Paulo, ele estava argumentando com os romanos acerca
da indignação de Deus em relação ao pecado. Quando você vê aqui o versículo 28, Romanos 1, 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. É interessante, irmãos, quando a gente fala em doutrina, em estudar a Bíblia. A Bíblia é a única fonte de conhecimento de Deus que Ele deixou para nós. Não é a única, no sentido, claro que Deus se revela na natureza, Deus se revela em várias formas. Mas a fonte principal que Deus honra, que Deus colocou como obrigação para o crente, é a Bíblia. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A mente começa a ficar nublada. Ela começa cada vez mais se afundar nas coisas miseráveis, para praticarem coisas inconvenientes. Por isso o mundo caminha para a destruição. Versículo 32. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É muito comum as pessoas criarem desculpas para dizer que está tudo bem, para passar a mão no erro. Quando Paulo ensinou isso lá para a igreja dos Romanos, o Paulo vai fazer uma escrita aqui como se fosse uma forma de diálogo. Lá na igreja dos Romanos haviam gentios, pessoas que não tinham acesso ao Velho Testamento e que tinham uma vida muito errada. Mas também tinham judeus lá, pessoas que tinham mudado para Roma e que eram de Jerusalém, que eram das regiões da Judéia e que tinham a lei, que tinham os mandamentos, que tinham Levíticos, Êxodo, Deuteronômios, as Escrituras. Então, quando eles ouviram Paulo falar a respeito dos gentios, de toda essa pecaminosidade, então eles diziam assim: não, mas nós somos judeus, nós não fazemos imagens, não adoramos outros deuses. Se tivesse alguém com problema de homossexualidade, era apedrejado, eles matavam. Então eles diziam que eles não tinham nada a ver com essa maldade aí, com esse pecado que está aí no mundo. Mas quando chega no capítulo 2, versículo 1, Paulo aponta para os judeus e vai dizer assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, você que se diz judeu, que pensa que tem a lei, quem quer que seja, só porque você é judeu, você acha que não faz parte dessa questão do pecado. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Porque os judeus, eles tinham a lei, mas eles não tinham força nem condições de obedecer corretamente. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Só pelo fato de ser judeu? Quando você chega no versículo 8, ele vai dizer assim: ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro. Por quê? Se você olhar no capítulo 1, ele vai dizer assim, versículo 16: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu. Por quê? Porque os judeus foram os primeiros que receberam a lei, os mandamentos. Mas ninguém consegue ser salvo pela lei, porque é impossível cumprir a lei. Só o Senhor Jesus conseguiu cumpri-la. É muita lei. Então ele vai dizer assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro.
Porque tendo acesso à lei, tendo a Bíblia nas mãos, eles não conseguem obedecer. Então sobre eles está a ira de Deus. E também do grego. O grego não tinha o Velho Testamento, mas pecava do mesmo jeito. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isso aqui é algo que gera muitas dúvidas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas se você olhar aqui em 1 Coríntios no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer assim no versículo 9, 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Antigamente havia uma distinção muito clara entre o que é masculino e feminino. Hoje parece que está tudo meio confuso, né? Os rapazes estão meio estranhos assim, as roupas, as coisas. Tudo, você olha assim, você fica meio na dúvida do que ele é. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Foi assim que Deus fez. Então nem efeminados, nem sodomitas. Sodomita é o homossexual, tá, irmãos? Por causa de Sodoma e Gomorra, onde foi famoso essa situação, ficou sodomita. Nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ué, Deus faz acepção de pessoas? Lá no atrás, não acabou de falar que Deus não faz acepção? Então, bom, se Deus não faz acepção, então os ladrões vão ter que ser salvos. Mas a ideia, irmão, a gente não pode interpretar a Bíblia de forma rasa. Quando o apóstolo Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoa, está falando em relação à raça. Para Deus não faz diferença se a pessoa é branca, negra, japonesa, amarelo, azul. A raça não importa. Mas em relação à atitude, em relação ao caráter, em relação à conduta, em relação à santidade, aí sim, aí Deus faz acepção de pessoas. Claro que faz. Não é todo mundo igual, não. A atitude difere. Muito bem, voltando então a Romanos no capítulo 2, os judeus, eles achavam que por causa da raça, eles estavam resolvidos. Eles eram judeus. Mas Paulo vai mostrar que raça não é condição para a salvação. Deus não faz acepção de pessoas em relação à raça. Deus faz acepção em relação à conduta. Então, Romanos capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei vão para o inferno. Também sem lei eles vão perecer. Não tem desculpa. Ah, mas é índio, nasceu lá na Amazônia, nunca ouviu falar. Não interessa. Se ele for para o inferno, a culpa é minha e sua, que não pregou o evangelho para ele. Ele vai para o inferno. Sem lei ou com lei, vai perecer. A culpa vai ser nossa, né? Não pregamos, não enviamos. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. E aqueles que ouviram o evangelho e não se converter, está mais frito ainda. Porque no dia do julgamento, vai ouvir a leitura da lei, e vai lembrar que nunca deu importância. Não se importou com ela, não se converteu. É pior ainda. Versículo 17, Romanos 2. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e bate no peito, e fala, eu sou crente, eu tenho a lei, eu escuto sobre a lei,
e te glorias em Deus, e canta para Deus, faz muitas coisas para Deus, conheces a sua vontade, aprovas as suas coisas excelentes, é verdade, é isso mesmo, eu concordo, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cego e luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, que pregas que não se deve furtar, e furtas, dizes que não se deve cometer adultério, e o comete, não, mas eu não cometo adultério, não fisicamente, só com os olhos, abominas os ídolos, e lhe roubas os templos, participa das coisas comuns do mundo, e acha que está tudo bem, que é assim mesmo, porque os judeus, eles condenavam os templos, mas se vocês lembram lá de Acã, eles destruíram lá os ídolos de Acã, os ídolos, mas eles pegaram, o Acã pegou a capa babilônica para ele. Os judeus faziam isso. Eles pegavam as coisas de grande valor dos templos dos ídolos e vendiam e usavam. E Paulo então está mostrando aos judeus como eles, na verdade, nunca cumpriram a lei. E se você ler Mateus 5, 6, 7, onde fala ali das bem-aventuranças, onde fala do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele vai mostrar que o pecado não está simplesmente no ato em si, mas está no desejo, no pensamento, que só Deus vê. Romanos capítulo 3, versículo de 1 a 4. Romanos 3, de 1 a 4. Isso aqui é um resumo, tá, irmãos? Resumo do resumo. É só para os irmãos terem uma ideia, porque Romanos é um livro de evangelismo, tá? Paulo estava confirmando a igreja de Roma. Antigamente, na igreja batista, existia a ideia de confirmação. Os crentes, eles eram provados para ver se eles criam no evangelho, para ver se eles tinham entendido o evangelho. E a carta, toda a epístola de Romanos é isso. Quando você estuda ela no detalhe, você vai ver que Paulo está fazendo vários desafios àquela igreja para ver se eles entenderam. Romanos capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Porque se o judeu que recebeu a lei, que recebeu a circuncisão, se recebeu todos aqueles benefícios do Velho Testamento, agora Paulo estava dizendo que eles estavam na mesma situação dos gentios, que eles não cumpriam a lei, que eles estavam indo para o inferno também, igual todo mundo. Aí ele para e faz uma pergunta, mas e aí? Então não adiantou nada o Velho Testamento? Qual que é a vantagem do judeu? Para que Deus abriu o Mar Vermelho? Para que eles ficaram 40 anos no deserto? Para que eles saíram do Egito? Não adiantou nada? Para que Deus deu a circuncisão para Abraão? Não serviu para nada? Versículo 2. Qual que é a vantagem? Muita. Sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Algumas versões vai estar palavra de Deus. Outras vai estar assim, oráculos de Deus. Porque no costume antigo, o oráculo era aquele que recebia a mensagem e transmitia. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é esse oráculo. Ela nos traz, nos ensina, nos mostra a vontade de Deus. E essa é a grande vantagem. Versículo 3, que sempre os judeus tiveram. E daí? Mas a questão é, eles tiveram essa grande vantagem. Mas e daí? Se alguns não creram, não deram importância à Bíblia, não se importaram com os oráculos, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma.
seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito nas Escrituras, na palavra de Deus. Ela diz, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Ninguém pode julgar a Deus. A própria palavra de Deus é clara. Tudo que Deus faz é justo. O homem foi informado, mas não deu atenção. Ninguém pode culpar a Deus. Deus é justo. E as Escrituras, elas testificam da situação do ser humano. Versículo 9. O que se conclui? O que eu entendo disso tudo? O judeu, temos nós vantagem em ser judeu? Não, de forma nenhuma. Não é uma vantagem igual o brasileiro acha que tem que levar vantagem nas coisas, não. Já temos demonstrado que tanto judeu como grego estão onde? Debaixo do pecado. Mas eles tinham a lei, como nós hoje temos a Bíblia. Mas se a Bíblia, irmãos, não surtir efeito de santificação, de redenção, de transformação, até a Bíblia aberta no Salmo 91, criando poeira lá na sala, não vai resolver. E justamente é a Bíblia, é nela que está escrito, versículo 10, como está escrito na Bíblia, não há justo, só Deus. Esse aqui ele tirou lá do Salmo, tá? Salmo 14, se não me engano. Salmo 14 e também no Salmo 53, no versículo de 1 a 3. Não há justo nenhum sequer. Então Paulo começa a citar o Velho Testamento. Ele faz várias citações do Velho Testamento. Versículo 11. Não há quem entenda, quem realmente se interesse pela palavra. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como língua, urna de engano, veneno de víbora está nos seus lábios. E ele vai falando várias características dos seres humanos, de uma forma geral. Aí o judeu, versículo 17, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo vai citando as Escrituras, citando o Velho Testamento, citando as Escrituras. Aí o judeu fala assim, para Paulo, nós temos a Escritura, nós temos temor de Deus, nós temos respeito com Deus, nós tememos a Deus. Isso aí que você está falando não é para nós que somos judeus. Paulo no versículo 19 diz, vocês estão errados. Sabemos que tudo que a lei diz, para quem que ela diz? Aos que vivem na lei. O diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Nós temos a lei de Deus, irmãos? Nós acreditamos que vivemos debaixo da lei de Deus? Bom, eu acredito que vivo. E é por isso que eu sei que tudo que a Escritura diz, tudo que a Bíblia diz, ela fala para mim. Eu creio que é de mim que ela está falando aqui. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Versículo 23 diz, todos pecaram, estão carentes, estão destituídos, estão removidos da glória de Deus. Tudo que a lei diz é justamente para aqueles que têm a lei. Para aqueles que têm a lei, e eles devem se sentir culpados diante de Deus. Ele tem que sentir o peso do pecado. Mas irmão Assírio, eu não bebo, eu não fumo, eu não estou roubando ninguém. Não é só o que você faz, é o que você sente. É aquele pensamento que você tem e sabe que tem. É isso que nos acusa diante do Senhor. Visto que ninguém será justificado diante dele, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei.
em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É justamente isso que a lei faz. Ela aponta o erro, aponta o pecado, porque ela diz o que eu não posso fazer e eu continuo fazendo. Versículo 21, o versículo da Reforma Protestante. Lá em 1500, Lutero, ele se trancava num quarto, pegava um chicote, batia nas costas, e se desesperava e dizia: por que que eu ainda peco? Por que que eu leio todo dia? Por que que eu estudo? E por que que eu ainda peco? E ele chegou nesse versículo aqui: mas agora, no auge do desespero, a lei acusando do pecado, ele vai ler o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei, porque não é a lei que vai operar o milagre. Sem o aguilhão da lei, sem a acusação da lei, a justiça que vem de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, que fez a verdadeira justiça, por meio dele, a lei dá testemunho, porque ele cumpriu toda a lei. E toda a justiça de Deus é testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus, mediante a fé naquilo que Jesus Cristo fez por mim, e fez por todos nós, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não importa a sua raça, não importa onde você nasceu, todos pecavam, tanto judeu, nós, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas agora, irmão, mas agora, sendo justificados gratuitamente, não foi por alguma coisa que você fez, não foi por alguma coisa que você acha que merece, não foi porque você cumpriu esse ou aquele requisito, não. Sendo justificados gratuitamente, é dele, do alto para baixo, por sua graça, por seu favor imerecido, por algo que você realmente nem eu, nós não merecemos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus, o Pai, ele propôs, ele fez esse plano, ele planejou nos mínimos detalhes, ele cuidou de cada detalhe, ele propôs no seu sangue, como propiciação, por um alto preço que paga. Propiciação quer dizer pagar a dívida. Esse sangue, ele paga a dívida, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, a justiça de Deus, porque Deus pune o pecado, Deus tem que punir o pecado, Deus odeia o pecado e odeia o pecador também, porque se o pecador vive no pecado, então Deus odeia. Mas acontece que Deus, ele justifica, ele transforma esse ser, ele crucifica com Cristo e dá uma nova vida para ele. E essa justiça vem de Deus, não é por alguma coisa que nós fazemos. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Toda a salvação vem de Deus, é um plano perfeito, é um plano completo, é um plano que não pode falhar. Por isso, nós adoramos a Deus, glorificamos a Ele, pela grande bondade dEle. E aqui, irmãos, versículo 31, para terminar: anulamos, pois, a lei pela fé? Você pode então, irmão, assim, esquece esse negócio de Velho Testamento, de lei, você não precisa mais, porque agora sem lei se manifestou a justiça. Entendeu errado, entendeu errado. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. É justamente porque o Senhor Jesus creu na lei, porque Ele criou a lei, porque Ele cumpriu a lei, é que nós podemos ter fé. A fé que salva, irmãos, não é uma fé baseada em achismo,
baseada em, estou sentindo. Não, irmãos. A fé, ela tem que ser uma manifestação do ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir. Mas não é só ouvir com o ouvido e sair pelo outro. É ouvir e entender. Porque a fé, ela tem uma base sólida. Ela vem pelo entendimento, pela compreensão da palavra, pela compreensão daquilo que Cristo fez por nós. Eu creio num Cristo que realizou algo. E quando eu entendo o que Ele fez em relação à lei, em relação à justiça de Deus, então eu posso ter fé na obra dEle, receber essa obra, e crer que agora somos justificados pelo sangue com o qual Ele nos comprou. Amém, irmãos? Esse foi o esboço inicial aí de Romanos, tá? Os 3 primeiros capítulos, que vai ser mais ou menos a direção da carta, tá?